Fala, meus queridos, começando mais um videozinho aqui no canal BR Japão. E pessoal, faz tempo que não apareço por aqui, como todos os vídeos, né? Já começa o bordão falando que faz tempo que eu não apareço por aqui. Mas hoje a gente vai falar a respeito da valorização do iene. Vou comentar também sobre os benefícios que o governo vai dar para as empresas de chips, né? Ou seja, aquela empresa que quer investir na área de microchips, né? Que hoje quem manda é Taiwan. Né? Taiwan é que fabrica aí chips, se eu não me engano, de 3 nanômetros ou 4 nanômetros, enfim. E também a gente vai falar a respeito aí de como anda o salário do brasileiro aqui no Japão. Será que melhorou? Será que vai melhorar? Será que tem alguma perspectiva de melhora? Então, fica ligado nesse assunto. Você que vai vir para o Brasil, ou você, aliás, você que vai vir para o Japão, né? Desculpa. Ou você que gosta de saber como anda a economia japonesa. Eu sou o Pedro Lopes e vou comentar o que está acontecendo aqui no Japão para vocês, beleza? Antes de mais nada, se inscreve aí no canal, deixa aquele like, não custa nada, e claro, ativa o sininho de notificação para ficar sempre por dentro do que acontece atualmente aqui no Japão. Pessoal, primeiramente, né, tô acompanhando aí a valorização do iene, porque para mim que moro no Japão é interessante que o iene valorize e até mesmo que o dólar, que o real, aliás, aí no Brasil desvaloriza. Claro, quando se trata de Brasil, né, tem a família, tem os amigos. Para quem mora no Brasil, ter o real, a moeda brasileira desvalorizada é muito ruim, porque tudo aumenta, né, os custos do combustível, né, alimentação, enfim. A gente tem um aumento, dependendo aí até grande, né, nos produtos que são oferecidos, produtos e serviços que são oferecidos pra gente, tá certo? Mesma coisa aqui no Japão, isso aí é padrão no mundo inteiro. Mas eu digo isso num tom de brincadeira, porque na hora de mandar dinheiro pro Brasil chega mais aí, né? O dinheiro aqui valorizando e aí desvalorizando, chega mais. Mas a economia japonesa, pelo o andar da carruagem, pelas notícias que eu ando lendo, vendo, comentando, conversando aqui com o pessoal, com os japoneses, brasileiros, enfim, é que a moeda, a tendência, seguindo o mercado e algumas notícias também, que a tendência é da moeda japonesa valorizar, né? Hoje ela está mais ou menos na casa aí do, se eu não me engano, 147 iene, mas até um mês atrás ela estava batendo 160 iene, tá? Então ela deu uma boa valorizada, isso porque o Banco Central japonês aumentou um pouquinho de nada, 0,02%, a sua taxa de juros, né? E o Brasil que está mais de 10%, né, pessoal? Isso fez com que o pessoal que estava investindo lá nos Estados Unidos, ou enfim, tinha seus investimentos lá fora, retornasse para o Japão, ou seja, começou a voltar o iene para o Japão e isso tornou a moeda mais valorizada. Contudo, a gente ainda tem resultados de melhoras na economia americana e o iene aqui também está desvalorizado justamente pela essa diferença de taxa de juros entre o Banco Central japonês e o Banco Central americano. Com isso, a gente acaba desvalorizando o dinheiro, porque os juros nos Estados Unidos está maior do que no Japão, então compensa tirar dinheiro daqui e colocar lá. Inclusive tem gente até que pega emprestado dinheiro no Japão, porque a taxa de juros aqui é negativa, ou era negativa, né? E investindo lá nos Estados Unidos. Então com certeza isso faz com que a moeda japonesa desvalorize demais. Tá certo, pessoal? Agora com esse... Só um minutinho, pessoal. Tem uma mulher que tá passando o carro aqui. Agora, pessoal, com essa diferença, com esse pequeno e sutil aumento na taxa de juros aqui do Japão, a moeda deu uma pequena valorizada, tá? A moeda japonesa, tá certo? E a notícia boa dos Estados Unidos, claro, o Banco Central, também americano, tem a tendência de abaixar a taxa de juros, e isso vai fazer com que a moeda japonesa volte a valorizar ainda mais. Então, se o Banco Central dos Estados Unidos valorizar, aliás, me perdoe, pessoal, baixar muito a taxa de juros, tá certo? A diferença entre os juros do Japão e dos Estados Unidos
vai diminuir bastante e isso vai fazer com que os investidores retornem o seu dinheiro para cá, tá certo? Então vai valorizar a moeda japonesa. Os produtos aqui têm a tendência de pelo menos manter o preço e não encarecer, como é o que está acontecendo. O Japão não tinha inflação, eu acho que há 30, 40 anos. É um país que sempre sofreu de deflação. Então, em vez de ficar mais caro, as coisas ficavam mais baratas. Isso é ruim para qualquer economia, por incrível que pareça. Quanto mais valorizar as coisas, maior é o salário das pessoas. Tá certo? Então, por isso que o Japão ficou no tempo, no quesito salário. Hoje o japonês ganha bem menos que o americano. A diferença é bem grande de 20 anos atrás, né? 20 anos atrás o japonês estava quase pau a pau ali com o americano. Hoje está ganhando menos por conta dessa deflação no Japão. Agora, com essa inflação, as empresas, o governo japonês, enfim, né, os órgãos aí tiveram que dar um aumento acima da média, né, acima do normal, fazendo com que as pessoas aqui acabem aumentando seu salário, ganhando mais, enfim, a economia começa a fortalecer ainda mais. Dito isso, pessoal, então vocês entenderam aí que a diferença aqui está entre o Banco Central japonês e o Banco Central americano. A taxa de juros lá é maior, portanto, os investidores aqui mandam o dinheiro do Japão para os Estados Unidos, tira dinheiro do Japão desvalorizando a moeda, deixando a moeda fraca. Uma vez que a taxa de juros lá nos Estados Unidos diminuir, tá certo? O pessoal começa a voltar para o Japão, tá bom? Voltando para o Japão, a moeda volta a valorizar. E também a gente tem um segundo movimento, que é o segundo movimento do Banco Central do Japão, japonês. Então, se eles aumentar a taxa aqui, também a moeda valoriza. E a moeda valorizando, obviamente, tudo fica mais barato. Mas esses dias o Banco Central, só para finalizar, pessoal, deu uma pequena valorizada e quase criou aí, quase o Banco Central do Japão, quase o Japão criou aí como é que a gente diz, uma crise mundial, né, por conta dessa microvalorização, aliás, microdesvalorização dos juros do Banco Central japonês. Bom, vocês já entenderam, agora vamos para a parte que interessa aqui, que é os microcomponentes, os microprocessadores, os microchips, né? O Japão, que no passado liderava o mundo na tecnologia de microchips, agora passou a bola da vez, já está com tempo para a China. E Taiwan hoje é quem manda no mundo, né? Os microchips aí, se eu não me engano, ele está liderando aí com tecnologia de 3 nanômetros. Posso estar totalmente enganado, deixa aí nos comentários. Mas microchip com 3 nanômetros. O que o governo japonês fez? Vai investir bilhões e bilhões de dólares, tá certo? Vai emprestar dinheiro para as empresas japonesas aqui no Japão que quiserem investir na tecnologia de microcomponentes, microchips, enfim, para fabricar essa tecnologia aqui no Japão e poder ser usada aqui no Japão e também vender para países como Estados Unidos, né, Europa, enfim, e voltar a ter um destaque na geopolítica internacional. Então isso é muito bom, porque esse incentivo que o governo vai dar, com certeza vai criar muito emprego aqui no Japão, vai deixar o país mais rico, mais forte. Com isso o iene também fica mais forte, se torna uma moeda mais valorizada, né? E quem estiver aqui vai estar tranquilo, a economia vai estar forte, pujante. Mas isso é só questão de tempo para a gente ver se vai dar certo ou não, tá, pessoal? A minha expectativa, pessoalmente falando, eu que gosto de tecnologia, é que se o Japão fizer isso daí, vai ser maravilhoso para a economia japonesa, né? A gente sabe que os japoneses, em questão de tecnologia, microcomponentes, processadores, sensores, enfim, eles têm uma tecnologia absurda e são extremamente inteligentes e capazes de bater de frente aí com os chineses, tá certo? Ainda mais quando tem um incentivo de bilhões de dólares do governo japonês, certo? Também a expectativa é que sim, a economia aqui tende a melhorar, tá certo? Bom,
a última parte aí do vídeo, pessoal, vamos falar aí sobre o salário dos brasileiros aqui no Japão, como é que anda, né? Eu fiz um vídeo aí, se eu não me engano, foi até o último vídeo, falando que o salário nosso, nós que somos estrangeiros, de modo geral, né, pessoal? Não é só brasileiro, não. De um modo geral, aí, o nosso salário está defasado em mais ou menos 30 anos, tá certo? Então, aquele brasileiro que vinha lá na década de 90 e entrou numa fábrica de autopeça e ganhava 1.300, hoje continua os mesmos 1.300 ienes. A minha expectativa aqui no Japão, vivendo aqui, observando a economia japonesa de perto, é que sim, que a gente no futuro possa ter sim um melhor salário. Eu vi inclusive, pessoal, uma notícia que alguns políticos, principalmente aqui em Aitken, que é o estado ou a província que eu estou morando atualmente, tá pedindo uma valorização do salário mínimo, ou seja, para 1.500 ienes. Até uns 2, 3 anos atrás, pra vocês terem noção, estava na casa dos 900 e poucos ienes. Tá certo? Então, a hora, tá, pessoal? Isso aí é a hora. Tá certo? Então, 1.500 ienes, na minha opinião, é muita coisa, tá certo? Porque se você for trabalhar qualquer emprego aqui em Haiti, você vai ganhar pelo menos 1.500 a hora. Muita coisa não, me perdoe. Já se passaram 15 anos, eu acho que é o mínimo, né? Na verdade. Então, qualquer emprego que você for trabalhar, se isso se concretizar, se consolidar, né? Porque não tá esse valor ainda, não é esse valor ainda, 1.500 ienes. Mas se se concretizar, com certeza vai ser um salto, inclusive histórico. Então, por enquanto, eu só estou acompanhando e observando, tá, pessoal? Mas segue ainda, infelizmente, defasado. O que muda é o seguinte, é que novos setores foram abertos para nós, estrangeiros. Tá certo? Então, você que mora aí no Brasil, de repente é um caminhoneiro, você é descendente, né? Mas você é um caminhoneiro, principalmente se você tiver a letra I. Estiver acostumado com caminhão articulado, se você vir para o Japão, obviamente tem que falar a língua japonesa, vou deixar bem claro, tá? Você pode sim ter um salário bom por dia, que varia entre 20 a 35 mil ienes. Lembrando, caminhão articulado e falando Nihongo. Não precisa ser fluente 100% não, tá, pessoal? O suficiente para você conversar e pelo menos hiragana e katakana, né, tranquilaço. Mas se você souber mais, melhor, claro, sempre melhor, né? Você vai tirar por dia entre 20 a 35 mil ienes. Vamos colocar, você dirigindo um caminhão articulado, você tira 30 mil ienes por dia, tá certo? Se você trabalhar 20 dias no mês, aí no mínimo você vai tirar 600 mil ienes, o que dá mais de 20 mil reais por mês. Lembrando, letra E, experiência com caminhão e falar bem um idioma japonês. Falar e compreender, né, pessoal? Você fala e compreende, obviamente. Tá certo? Ó, aproveitando aqui, ó, pessoal. Já tem até uma maquininha. Ó, que legal aqui, ó. Maquininha de rango aqui perto de casa, ó. 650 ienes. Só pra lembrar, o dólar tá 1,47. Vou colocar uma 147 ienes o dólar, né? Que dá pra vocês terem uma base, né? Tá uns 4, 5 dólares. Algo em torno de uns 20, 25 reais. Bom, pessoal, então é isso aí. É aguardar, né? Ver como é que vai ficar a economia japonesa. Trabalhar hoje, atualmente, né, na área automobilística no Japão aqui é complicado, porque é cheio de altos e baixos, né? Uma semana você tem muita hora extra, aí de repente na outra semana você recebe notícia de que a linha que você produz caiu, você já não vai ter hora extra. Então, resumindo, você não vai poder nem fazer conta no Japão. A gente que somos estrangeiros, que trabalhamos terceirizado, tá? Eu tô dizendo isso bem claramente, porque tem muito brasileiro que vem pra cá e aprende a falar bem o idioma japonês, faz o teste lá do N5, N4, N3, entra, faz um teste na fábrica e se torna Shain, funcionário da fábrica, funcionário efetivo da
fábrica. Então esse, por sua vez, tem 2 vezes no ano bônus, e o salário não é por hora, é mensalista, é mensal. Então, independente de qualquer coisa, ele vai ter o salário fixo dele, tá certo? O mesmo vale para aquele brasileiro que nasceu, foi criado, estudou sempre em escola brasileira aqui no Japão. Também pode entrar, fazer uma prova, se passar, tornar funcionário efetivo da fábrica. Aí já é diferenciado, né? Tem a estabilidade aí, é 100%. Mas nós, que viemos do Brasil, principalmente quem não fala nada Nihongo, né? A gente, infelizmente, é terceirizado. Konnichiwa. A gente, infelizmente, é terceirizado e, com isso, a gente passa a ter uma grande instabilidade, tá certo? Tem semana que tem hora extra, tem semana que não tem nada, às vezes até mês, pessoal. E aí, quando não tem hora extra, o salário que você ganha apenas para pagar as contas de casa. Por exemplo, aluguel, água, luz, gás, telefone, seguro do carro e alguma outra compra, tá certo? Gasolina. E dependendo da pessoa, tem até uma mensalidade aí com um carro, caso venha querer financiar um carro bacana aí aqui no Japão. Então acabou, não tem dinheiro nem para se brincar, nem para comer, aliás, nem para sair, nem para comprar roupa ou qualquer outra distração. Pessoal, então o vídeo está muito longo, 16 minutos. Então vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, peço para vocês aí, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, deixa aquele like, principalmente comente o que vocês acham dessas notícias. Eu sou o Pedro Lopes, vou ficando por aqui e fiquem ligados, pessoal, para mais notícias aqui do mundo japonês. Fui!